O quarto cavaleiro do Apocalipse é uma figura descrita no livro bíblico de Apocalipse. Ele é conhecido como a personificação da morte. O cavaleiro monta um cavalo pálido e é acompanhado pelo poder de matar um quarto da população da terra com espada, fome, peste e feras da terra. Sua chegada é considerada um dos eventos mais significativos do fim dos tempos, simbolizando a destruição e o juízo divino. O quarto cavaleiro do Apocalipse representa a inevitabilidade da morte e a consequência das ações humanas. O quarto cavaleiro do Apocalipse é descrito em detalhes no capítulo 6 do livro de Apocalipse, que faz parte do Novo Testamento da Bíblia. Ele é o último dos 4 cavaleiros que são mencionados nesse trecho, cada um representando um aspecto sombrio e catastrófico do fim dos tempos. O quarto cavaleiro é descrito como montando um cavalo pálido, muitas vezes interpretado como um cavalo esverdeado ou acinzentado. Ele é acompanhado pelo poder de matar uma quarta parte da população da terra, usando uma combinação de espada, fome, peste e feras da terra. Essas calamidades simbolizam a destruição e o juízo divino que ocorrem durante o período conhecido como a Grande Tribulação. A chegada do quarto cavaleiro é um evento de proporções apocalípticas, causando grande sofrimento e morte. Sua presença representa a inevitabilidade da morte e a consequência das ações humanas. É uma imagem poderosa que nos lembra da fragilidade da vida e da importância de vivermos com sabedoria, compaixão e responsabilidade. Além disso, o quarto cavaleiro também tem sido interpretado simbolicamente como representando outras formas de destruição e morte, como guerras, epidemias e desastres naturais. Sua figura transcende as crenças religiosas e tem sido uma fonte de inspiração para a arte, a literatura e a cultura popular ao longo dos séculos. O quarto cavaleiro do Apocalipse e suas possíveis interpretações. Na tradição cristã, o quarto cavaleiro é associado à morte e à destruição. Sua chegada é vista como um sinal do juízo final e do fim do mundo. Ele é descrito como tendo autoridade sobre um quarto da terra, o que significa que ele tem poder de tirar a vida de uma grande parte da população global. Além da interpretação literal, o quarto cavaleiro também pode ser interpretado simbolicamente. Algumas interpretações sugerem que ele representa as consequências das ações humanas, como a guerra, a fome e as doenças. Ele é visto como um lembrete das consequências destrutivas da ganância, da violência e da falta de cuidado com o planeta. Na cultura popular, o quarto cavaleiro do Apocalipse também aparece em muitas obras de arte, filmes, livros e jogos. Ele é retratado como um símbolo de terror e destruição, muitas vezes associado ao fim do mundo ou a eventos catastróficos. Essas representações variam de acordo com a interpretação de cada autor ou artista. É importante ressaltar que as interpretações do Apocalipse e dos 4 cavaleiros podem variar entre diferentes tradições religiosas e estudiosos. Cada pessoa pode ter sua própria visão e compreensão desses símbolos, e é interessante explorar diferentes perspectivas para obter uma compreensão mais completa dessas histórias e seu significado. Espero que isso tenha adicionado mais informações sobre o assunto. Se você tiver mais alguma pergunta, estou aqui para ajudar. As interpretações do Apocalipse e dos 4 cavaleiros podem variar entre diferentes tradições religiosas e estudiosos por várias razões. 1. Diferenças teológicas. Cada tradição religiosa possui suas próprias crenças, ensinamentos e interpretações das escrituras sagradas. Essas diferenças teológicas podem levar a interpretações distintas do Apocalipse e dos 4 cavaleiros, pois cada tradição religiosa tem sua própria compreensão dos símbolos e eventos descritos nessas passagens bíblicas. 2. Contexto histórico-cultural. O contexto histórico-cultural em que uma tradição religiosa se desenvolveu também pode influenciar suas interpretações. Por exemplo, as interpretações do Apocalipse podem refletir as experiências históricas e culturais de um determinado grupo religioso, bem como suas preocupações e esperanças específicas. 3. Métodos interpretativos. Os estudiosos e acadêmicos que estudam o Apocalipse e os 4 cavaleiros podem adotar diferentes métodos interpretativos, como a abordagem histórico-crítica, a abordagem teológica ou a abordagem simbólica.
Cada método pode levar a conclusões diferentes sobre o significado dos textos e símbolos apocalípticos. 4. Linguagem simbólica. O livro do Apocalipse é conhecido por usar uma linguagem simbólica e metafórica para transmitir sua mensagem. Essa natureza simbólica pode levar a interpretações variadas, já que os símbolos podem ser compreendidos de diferentes maneiras por diferentes pessoas. 5. Influências culturais e filosóficas. As interpretações do Apocalipse e dos 4 cavaleiros também podem ser influenciadas pelas crenças e valores culturais e filosóficos de uma determinada época ou região. Por exemplo, a interpretação do Apocalipse durante a Idade Média pode diferir da interpretação contemporânea, devido a mudanças na mentalidade e no contexto cultural. Esses são apenas alguns dos fatores que podem contribuir para a variação das interpretações do Apocalipse e dos 4 cavaleiros. É importante reconhecer que essas interpretações são subjetivas e podem refletir as perspectivas individuais, as tradições religiosas e os contextos históricos e culturais de cada pessoa ou grupo. A linguagem simbólica utilizada no livro do Apocalipse pode levar a interpretações variadas por várias razões. 1. Multiplicidade de significados. Os símbolos usados no Apocalipse são frequentemente ricos em significado e podem ter várias camadas de interpretação. Por exemplo, o número 7 é frequentemente usado para simbolizar a perfeição ou totalidade, mas também pode representar outros conceitos, dependendo do contexto. Essa multiplicidade de significados permite que diferentes pessoas interpretem os símbolos de maneiras diferentes, com base em suas próprias experiências, conhecimentos e perspectivas. 2. Contexto cultural e histórico. O Apocalipse foi escrito em um contexto específico, no final do 1º século DC, durante um período de perseguição aos cristãos. A linguagem e os símbolos utilizados refletem a cultura e as circunstâncias históricas da época. No entanto, à medida que a sociedade evoluiu ao longo dos séculos, diferentes culturas e contextos históricos podem interpretar esses símbolos de maneiras distintas, aplicando suas próprias experiências e perspectivas. 3. Abordagens interpretativas. Existem diferentes abordagens interpretativas para o livro do Apocalipse, incluindo a interpretação literal, a interpretação simbólica e a interpretação teológica. Cada uma dessas abordagens pode levar a conclusões diferentes sobre o significado dos símbolos. Alguns estudiosos podem interpretar os símbolos de forma mais literal, enquanto outros podem adotar uma abordagem mais simbólica, vendo os símbolos como representações de conceitos abstratos. 4. Influência cultural e teológica. A interpretação dos símbolos do Apocalipse também pode ser influenciada pelas crenças e valores culturais e teológicos de uma determinada época ou grupo religioso. Por exemplo, durante a Idade Média, as interpretações do Apocalipse frequentemente se concentravam em eventos e personagens específicos relacionados à época, como o papado ou os líderes políticos. Já interpretações contemporâneas podem enfatizar questões e desafios atuais, como a preocupação com o meio ambiente ou a geopolítica global. Em resumo, a linguagem simbólica do livro do Apocalipse permite uma ampla gama de interpretações, devido à multiplicidade de significados dos símbolos, ao contexto cultural e histórico em constante mudança, às diferentes abordagens interpretativas e às influências culturais e